Iniciamos hoje um novo projeto em parceria com o jornal Cidade de Guarulhos, um espaço destinado a levar para toda a população um pouco sobre o mundo jurídico. Podcast Roda Jurídica e hoje temos um convidado especial, uma pessoa que tenho profundo carinho e admiração, juiz de direito há muitos anos aqui na nossa comarca, que é o doutor Leandro Jorge Bittencourt Cano. Quantas e quantas vezes eu falei esse nome no tribunal do júri e hoje tenho aqui a satisfação de recebê-lo no nosso primeiro episódio. Doutor Leandro, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, doutor Cristiano, o convite que foi formulado, principalmente por ser o primeiro programa, né, do podcast. Então, realmente é uma honra da minha parte. E quando o senhor fez o convite, de imediato já foi aceito. Então, para mim, realmente é uma honra estar aqui hoje. Na verdade, esse jornal, Leandro, ele conversa com toda a população de Guarulhos e também de São Paulo. É um jornal com uma prospecção muito grande e eu penso que é muito importante levar para a sociedade um pouco sobre o dia a dia do Poder Judiciário. Estamos vivendo um momento da sociedade onde se polariza direita e esquerda e as críticas para o Poder Judiciário muitas vezes são críticas maldosas e até mesmo por desconhecimento de causa. Então, eu gostaria muito que a população de Guarulhos conhecesse um pouco sobre o dia a dia de um juiz de direito, sobre os caminhos, as dificuldades que vocês percorrem para conseguir chegar no posto que vocês chegam e a responsabilidade que é um juiz de direito, tanto aqui em Guarulhos, como no estado de São Paulo, como no nosso país. Leandro, eu gostaria que você falasse um pouco, até para os meus alunos da faculdade, qual caminho você percorreu para conseguir chegar nesse posto tão nobre de juiz aqui da comarca de Guarulhos? Bom, eu me formei num colégio privado, né? Fiz também uma faculdade privada, a FMU, e fiz um ano de cursinho. Mas não venho de uma família abastada, não venho de uma família que possuía pessoas da área jurídica, vamos dizer assim. E foi mais uma vocação mesmo, passando por vários estágios dentro da faculdade. Fiz estágio em escritório de advocacia, fui concursado em estágios tanto do Ministério Público como da magistratura. E a partir daí que seguir o caminho de ser um juiz de direito. Eu achava, dentro das opções que tinham naquele momento, que seria o melhor para mim, né? E foi realmente onde eu busquei todos os concursos públicos. E é viável chegar lá, mas tem que ter muita força de vontade. Isso é o principal. Você tem que estudar. Pode demorar? Sim, sim, né? Mas que vai chegar o momento certo, você pode ter certeza que vai acontecer. É muito importante, Leandro. Eu leciono já há mais de 23 anos, você sabe disso, aqui em Guarulhos e em outras universidades, em cursos preparatórios. E muitas vezes eu percebo que a comunidade mais carente pensa que cargos como juiz, promotor, delegado de polícia e até mesmo advogados são destinados a pessoas de famílias abastadas. Eu, como você, também venho de uma família extremamente humilde, morei em periferia e atendi um chamamento. Não tinha ninguém na minha família que era da área jurídica, mas parece que estava intrínseco em mim esse sentimento, essa vontade de participar desse processo da justiça. Eu nunca prestei concurso para o MP ou para a magistratura, eu amo advogar. E esse chamamento que você teve é muito importante porque é um exemplo para aqueles que buscam um dia uma posição de destaque na sociedade. Eu sei que você não veio de uma família abastada, eu sei que você passou por várias dificuldades na sua infância, mas qual foi esse chamamento?
Quando que você sentiu que o seu dom era julgar? Foi no último ano da faculdade, quando eu passei nesse concurso para o estágio da magistratura, eu tive a felicidade de ter como um juiz responsável, vamos assim dizer, o doutor Osmar Marsura, que infelizmente já é falecido, né? E ele foi me dando várias dicas, né? Porque eu realmente tinha dúvida naquele momento. Entre o Ministério Público, entre a magistratura, não havia defensoria pública naquela época, Era procurador, né? era procurador do Estado, né? Mas dentro daquelas conversas que nós tínhamos no dia a dia, ele acabou me orientando, né? Falando que realmente talvez eu teria uma vocação maior para a magistratura. Ele nunca deixou de lado as outras carreiras para que eu não as seguisse, vamos dizer assim. Mas pela visão dele, né, o doutor Omar Marsura, ele achava que eu seria um bom magistrado caso ingressasse na carreira. Que bom, ele acertou, né? Temos aqui um excelente Graças a Deus. magistrado que fez história e ainda faz história aqui em Guarulhos, na nossa cidade. Leandro, e a importância da família nesse momento difícil de se submeter ao exame, né? Nós sabemos a dificuldade, horas e horas, dias e noites de estudo. Como que foi o apoio da sua família? A família é muito importante, porque sempre existe uma pressão. Queira ou não, essa pressão existe, né? E eu ingressei na carreira com 23 anos de idade. Eu fui um dos juízes mais jovens do Brasil, vamos dizer assim. Alguns colegas também passaram com 23 anos no meu concurso. Hoje não é mais possível, né? Eu acho que passar com essa idade. Existe uma limitação de 3 anos, né? Então, hoje fica um pouco mais complicado. Mas naquela época, a minha família sempre deu um apoio, porque eu recém saído da faculdade, já tinha a carteira da OAB nas minhas mãos. Chegou a advogar? Não, eu cheguei a fazer o exame da OAB, logo de cara já passei também no exame da OAB. Eu tinha a carteirinha da OAB já comigo, já poderia começar a advogar, vamos dizer assim, né? Mas eu sabia que quanto mais eu estudasse, quanto mais rápido eu estudasse, na verdade, mais rápido eu chegaria ao meu objetivo, né? Então, óbvio, eu conversei com a minha mãe, que foi uma guerreira, que, como você disse, eu perdi meu pai com 4 anos de idade, e ela me deu, vamos dizer assim, mais um ano, né, para que eu fizesse o cursinho e para que eu me dedicasse exclusivamente aos estudos. E foi justamente isso que aconteceu. Eu, no ano seguinte, eu prestei a magistratura aqui no estado de São Paulo e já ingressei no meio do ano, vamos dizer assim. Foi rápido, Foi né? bem rápido. Foi um ano de estudo e no outro ano, quando abriu o concurso, eu já passei. Muito bom. E as aventuras que você passou no decorrer da carreira, né? Eu sei que Ah, você tem Deus. muitas histórias para Várias. contar, né? Qual foi o percurso que você percorreu até chegar aqui na comarca de Guarulhos? Quais foram as outras comarcas, entrâncias que você atuou? Eu fui juiz substituto em Bragança Paulista, só que, na verdade, eu fiquei muito pouco tempo lá. Nós tínhamos um problema aqui em Guarulhos, né? E eu fiquei a maior parte da minha carreira como substituto aqui em Guarulhos. E foi até bom, porque eu conhecia a comarca. E eu estou aqui desde 2003. Desde 2003, salvo o melhor juízo. Aí depois eu fui para Ilha Solteira
Ilha Solteira, perto do Mato Grosso ali, 650 quilômetros aqui da capital, do São Paulo. Saio de um extremo para o outro, fui para Jacupiranga, perto de Registro, né? Até assumir a titularidade da vara do júri e execuções criminais de Que Guarulhos. fase. Essa foi a fase mais terrível da minha vida. Eu acompanhei de perto ali. Então, essa foi a fase mais terrível da minha vida. E o começo de carreira, Leandro, não é fácil também para o magistrado, né? No início de carreira, você não opta, eu quero ir para a área criminal, eu vou ficar na área civil. Você acaba pegando várias demandas, não é isso? No interior, propriamente dito, naquela época, né? Isso lá nos idos de 1999, 2000, né? Quando você ia para o interior, ali você pegava tudo. Você pegava civil, criminal, família. E isso é bacana para o juiz acabou de ingressar na carreira, né? Porque quando o juiz ele ingressa na carreira, vamos dizer assim, a parte teórica tá a pleno vapor. O problema maior é o quê? A parte prática, né? E um pouco da falta de confiança. Porque queira ou não, imagina eu com 23 anos de idade, chegando numa comarquinha ali, né? Tenho meus costumes, tenho a minha maneira de pensar, minha maneira de agir, mas ali é uma outra realidade. Fora a responsabilidade Não, que fica nas suas mãos, né? Eu ia chegar aí. É a questão, mas você pegar essa responsabilidade, mas dentro de uma cultura local, que era muito desconhecida para mim, tanto em Ilha Solteira como em Jacupiranga. E explico, né? Ilha Solteira é uma das cidades interioranas riquíssimas, vamos dizer assim. E eu saio de lá, né? Vou lá para o Vale do Ribeira, onde a pobreza impera. Eu saio de extremos. E dentro de determinados julgamentos, eu acho que o juiz ele tem que entender essa realidade. Não adianta você aplicar apenas e tão somente o direito, né? E não observar como que funciona cada localidade. Então, essas realidades, eu acho que cada juiz é importante você ter. Nossa, você levantou um tema que eu conversava muito com um amigo nosso em comum, com o doutor Celso Luiz Limonge. Nossa. Limonge lecionou comigo na faculdade, nós tínhamos muita amizade. Quando ele se aposentou, chegamos a advogar juntos em alguns casos. E tem um trecho da fala, quando ele assumiu o Tribunal de Justiça, que eu jamais me esqueço. Assusta-me o juiz apenas legalista, Sim. que se esquece que por trás de uma folha de papel existem dramas pungentes. Sim. E que a caneta corta a carne. Sim. Então, é muito importante esse sentimento do magistrado de que existe a lei, existe o fato social, mas existe o quê? A realidade do povo, que você precisa aplicar a lei de acordo com a comunidade local, né? Então, é muito importante essa percepção. Posso dar um exemplo? Claro. Para ficar mais fácil o entendimento. Ilha Solteira. Uma ação de alimentos. As partes sentadas na frente do juiz, né, tentando um acordo. Proposta, vai, R$5.000 para fazer um acordo de alimentos. Ok, né? O juiz vai e homologa. Aí você vai para o oposto. Vale do Ribeira. Proposta de R$50. Nossa. Você acha que com R$50 os alimentos são suficientes? Não. Não. Mas e a possibilidade da pessoa pagar? É aquilo. Perfeito. E eu sei que a possibilidade dele é essa mesmo, porque ele recebe no máximo R$100 por mês. Perfeito. Ele está dando metade do dinheiro para o filho. É justamente esse sentimento que mostra o juiz que é realmente
vocacionado para a magistratura do que aquele legalista, como o Limonge dizia. Perfeita a sua reflexão. Leandro, vamos falar um pouquinho aqui para a nossa comunidade, para a sociedade de Guarulhos, sobre a sua experiência aqui na nossa comarca, né? Eu venho um pouco antes de você aqui em Guarulhos, eu advogava há algum tempo quando você veio para cá, e eu me recordo que nós tínhamos um problema seríssimo, tanto na vara de execuções penais como na vara do júri. Eram, acho que, anos para marcar uma audiência, para você juntar uma petição de execução penal, era uma tortura, 6 meses, 1 ano. E você veio aqui para revolucionar isso. Me fala um pouquinho o que você enfrentou, o que você adotou, quais as suas estratégias para transformar hoje a vara do júri de Guarulhos da forma que ela é, de uma forma tranquila, vamos se dizer assim, daquilo que você encontrou. Bom, eu cheguei aqui em 2003, como eu disse. E eu peguei um passivo, assim, absurdo, tá? Mas não é uma crítica à minha colega da época, Sim. Doutora porque Isaura, né? isso, porque era humanamente impossível, tá? Um único juiz assumir a titularidade de 2 varas, a do júri e execuções E criminais. eu me recordo de um tempo que também infância era com vocês também, não era? Acho que a Infância Isaura também. acumulava infância Eu também. acho que ela acumulou, ela chegou a acumular, eu não. Sim. Nossa, se eu tivesse acumulado infância, era um caos mesmo, assim, absurdo, né? Mas eu acho que ela chegou a acumular, né? Bom, quando eu cheguei em Guarulhos, eu tive um problema sério na vara de execuções criminais. Na época, estava demorando, acho que 1 ano para a juntada de petições. Era 1 ano só para juntar petições, né? Nós tínhamos um número insuficiente de funcionários. Naquela época, nada era digitalizado como é hoje, né? E também tinha o problema na vara do júri. Também número insuficiente de funcionários para fazer rodar os processos, tudo no papel. E o problema do júri era o seguinte: você tem 2 fases. Você resolve a primeira fase, mas manda para outra, que é o julgamento popular propriamente dito, para dizer se ele vai ser culpado, né, ou se ele será inocentado. Réus presos naquela época estavam demorando uma média de 6 anos para serem julgados. Se fosse um homicídio simples, já teriam cumprindo a pena de cabo a rabo, né? E processos de réus soltos estavam demorando mais ou menos uns, sei lá, 8 anos, alguma coisa do gênero. Eu lembro que eu respondia mais habeas corpus, né, prestava mais informações em habeas corpus do que propriamente eu conseguia decidir os casos com a agilidade que todo mundo esperava, né? E isso me incomodava demais. Eu lembro que eu recebi um habeas corpus, não lembro o desembargador que, que, que me deu um alerta e ele deixou bem claro, ele falou, olha, resolva, o problema é seu. Na hora que eu li aquele negócio ali na minha frente, falei, então deixa comigo, né? Eu vou ter que resolver de alguma forma. Já que é assim, né? Pois bem, e eu levei esse voto nesse habeas corpus para o corregedor geral. Falei, olha, excelência, o caso é assim, assim, assado. Mostrei para ele que Guarulhos, né? Que a vara do júri de Guarulhos, ela tinha basicamente o mesmo número de processos que o primeiro tribunal do júri da capital, isso em 2003, e lá na época eles tinham 10 juízes. Meu. 10 juízes. E eu era um juiz para 2 varas. Uma do júri. Uma do júri, né? E tinha a vara de execuções. E eu lembro que o corregedor mandou um juiz da corregedoria para Guarulhos para realmente verificar a situação. E aí nós abrimos tudo para ele e realmente ele viu o caos que estava instalado e conseguiu me ajudar. Naquela época nós instalamos 3 plenárias do júri. Eu lembro, era um puxadinho aqui, um puxadinho Isso, ali. 3 plenárias do júri, né?
eu tinha mais 2 juízes, fiquei com 2 juízes auxiliares durante 2 anos. Cheguei a conversar com os advogados, com os promotores da época, para a gente tentar agilizar aqueles casos em que havia possibilidade de teses comuns, Me vamos dizer recordo, me assim, recordo. né? Então a gente fazia basicamente 5 júris em um dia Eu lembro. para tentar livrar a pauta. E também eu fiz uma proposta pro corregedor no sentido de desvincular a vara do júri das execuções criminais. E aí veio o doutor Jaime, na época, Que para chegou também a assumir o júri um período, ele, né? então, ele me auxiliou um período no júri até instalar a vara de execuções. Eu me recordo o primeiro júri do Jaime aqui. Eu estava participando, terminamos 3h30 da manhã. Falei, pô, traumatizou, vai embora. Mas uma postura sua que eu sempre gostei, Leandro, você nunca criou barreiras entre os personagens da justiça. Então, às vezes você vê, o juiz, ele fica afastado do advogado, o advogado não consegue ter acesso ao juiz. Você não. Você chegou aqui, chamou todo mundo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro de uma reunião, eu, você, o Alexandre, o Ribamar. Você falou um negócio seguinte, ó, nós estamos aqui, tem ventilador aqui na plenária, é um calor que ninguém aguenta. É isso Vamos mesmo. comprar ar-condicionado aqui para a plenária do júri? Vamos. Fizemos vaquinha, você, promotor, advogados, está até hoje lá, É né? isso, é um legado nosso ali, ó. Aí outro dia eu fui fazer um júri e o juiz não queria deixar eu usar a energia elétrica. Eu falei, poxa, ele não conhece a história de tudo isso aqui. Então é muito importante essas pontes que você criou aqui na nossa comarca para fazer realmente a máquina caminhar. Porque um processo que demora anos e anos e anos para ser julgado é ruim para o magistrado, para o promotor e para o jurisdicionado. Sendo culpado, sendo inocente, não importa, ele quer uma resposta, Sim. né, para que ele siga a vida dele, cumpra a pena dele, no caso de condenação. Então foi muito importante essa sua atitude aqui. Eu acho que por isso que a coisa caminhou. Você tirou toda e qualquer burocracia da frente, vaidade, coisa que você nunca teve, né? Nunca vimos você aquele cara arrogante, aquele cara que trata mal o advogado, ou promotor, ou quem quer que seja. Esse seu jeito, gente boa de ser, fez com que a nossa comarca começasse a caminhar e chegasse nessa tranquilidade que é nos dias de hoje. Eu quero aqui, em nome da OAB, te parabenizar, realmente muito importante. Teve outro fato também aqui histórico em Guarulhos, né? Eu sei que já fez mais de 1.500 plenárias aqui, e você foi também o pioneiro no júri televisionado, que foi o caso da Mércia, né? Um caso que abalou aqui a nossa sociedade, abalou o país e teve reflexos até internacional. Uma advogada atuante aqui na comarca que foi torturada e morta de uma forma assim desumana. E eu sei a dificuldade que você enfrentou nesse processo, mas você conseguiu vencê-lo e conseguiu ainda inaugurar no nosso país o júri televisionado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a dificuldade desse caso específico. Eu sei que você tem milhões aí para contar e quero saber de alguns deles, mas fala da dificuldade desse caso da Mércia, Leandro. Então, a questão mais foi pedagógica, tá? Eu vou deixar bem claro, não foi para me promover, pelo contrário. Ah, A dor de cabeça que deu, né? Mas o que estava acontecendo em relação a esse júri? Era um júri de grande repercussão, né? Uma repercussão não só dentro do estado de São Paulo, uma repercussão nacional, sim. né? E eu estava recebendo vários pedidos, né? De autoridades, de pessoas do povo que queriam assistir ao júri de forma presencial, né? E a partir daí eu conversei com os promotores, conversei com os advogados, né? Vi a possibilidade de realizar esse júri tanto de forma televisionada, como pela rádio, como pela internet, para chegar realmente num maior número de pessoas, para que eles conhecessem o poder judiciário a fundo, É muito importante. principalmente na área do júri. Porque quem decide
Não sou eu, juiz togado, e sim 7 pessoas do povo. Perfeito. E eu achei hiper bacana, né, a realidade que foi enfrentada, e o conhecimento que foi passado para essas pessoas que acompanharam o julgamento propriamente dito. Sim, muitas vezes a população não tem noção o que é o tribunal do júri. Acho que 90% não tem noção o que é um tribunal do júri. Assistem novelas, filmes, coisa que é totalmente diferente da nossa realidade. Eu me recordo que na época você até frisou isso. Você falou assim, não, é Sim, importante que a comunidade, eles saibam, e é um aspecto até pedagógico. sim, a ideia foi Né? essa. Então, assim, ó, não adianta você bater na esposa, não adianta você matar, porque se isso acontecer, você vai chegar aqui e olha como que você vai ser julgado. Então, achei muito importante essa sua iniciativa. E eu me recordo como você se emocionou na leitura da sentença, né? E todos sabemos que você é um juiz linha dura, né? Não é tão adepto aí ao juiz garantista, mas você é um juiz legalista. Ao término do julgamento, você fixou a pena e trouxe o seu sentimento, no sentido de que eu preciso ser coerente na minha sentença. Não é porque é um caso de repercussão que eu vou dar uma pena acima do padrão que eu já sigo. Não foi isso que você fez? Sim, essa foi até uma pergunta feita por uma jornalista após o julgamento, e eu disse justamente isso que você acabou de comentar. Não é porque é um júri de repercussão nacional que eu, como juiz, vou sair da minha linha de raciocínio, da minha linha do meu padrão de julgamento, né, para aplicar uma pena muito superior àquelas que eu aplico a outros réus em casos análogos. Até porque seria uma pena simbólica, né, que o Sim, tribunal depois iria reformar. sim, E muitas vezes, Leandro, eu percebo, ainda mais no momento da sociedade que nós estamos vivendo, que o povo não sabe, não consegue interpretar esse papel do juiz. Eu sei que você é uma linha dura, você veio do Exército também, né? Você serviu o e eu Exército, né? sou segundo tenente da reserva do Exército. Então, é um juiz que tem ali uma postura, que já tem uma história de vida rígida, né, dentro da doutrina, mas que, ao julgar, se pauta na lei. Se essas são as regras, a sociedade precisa entender que não adianta aplicar uma pena exacerbada, 30, 40, 50 anos, prisão perpétua. Isso é discurso de quem quer ganhar voto, né? Então, hoje nós vemos aí muitas pessoas sustentando em redes sociais, não, mas por que o indivíduo que está sendo investigado por determinado crime, roubo, estupro ou pedofilia, coisas que todos nós abominamos, mas todos têm o direito de defesa, não é isso? Sim, Se lógico. não fosse o advogado nesse jogo, como que você conseguiria julgar? Teria condições de julgar o indivíduo que não tem um advogado? Não, jamais, jamais. Toda pessoa que está respondendo a um processo criminal, ela merece ser defendida. Ainda que ela confesse a prática de um crime, a figura do advogado, ela é essencial à administração da justiça, como é a figura de um defensor público, como é a figura de um promotor de justiça, né? E quanto maiores forem os dados que chegam ao conhecimento do juiz, né, eu acho que o julgamento ele fica um pouco mais fácil Sim. para o juiz chegar ao seu veredito sobre aquele caso, né? Por exemplo, ainda que o réu confesse, o advogado ele vai lá, na qualidade de defensor, e vai sustentar todas as teses que são cabíveis. Por exemplo, uma delas que já vem na minha cabeça agora, uma atenuante da confissão, para diminuir a pena. Até mesmo, como ele colaborou com a justiça, né, aplicar a pena base no mínimo legal. E por aí vai. Né? É muito importante a sociedade ter essa visão, né? Que criminalizar a advocacia Ah, jamais. é travar o mecanismo da justiça, né? Não existe mais a lei de Italião, olho por olho, dente por Não, dente. Eu sou jamais.
um grande defensor dos direitos das vítimas. Eu atuo, como você sabe, lá no caso Henri Borel, Sim. escrevo sobre o tema, consegui mudar uma súmula do Supremo que dizia que o assistente de acusação não pode recorrer de decisão concessiva de HC, a súmula 208. Eu, superando essa súmula, não erga omnes e sim inter partes, consegui prender, por exemplo, a Monique Medeiros, né, que é a mãe do Henri. Então, atuando na acusação ou atuando na defesa, eu estou fazendo ali o meu papel dentro de todo esse sistema de justiça. E é importante que a sociedade tenha essa visão. Sim. Né? Discursos de sentimento, gritaria em redes sociais, isso é criminalizado. Né? Eu acho que essa visão que você acabou de passar, ela vai até a página 5. Na hora que a pessoa precisa de um advogado, vai acabar todo esse problema. Entendeu? Exatamente. E a mesma coisa o juiz, né? Eu vejo aí muito nas redes sociais pessoas xingando, ofendendo ministros do Supremo, juiz. Ah, mas porque o juiz soltou determinada pessoa, esse juiz merece isso, merece aquilo. Não é assim que funciona, né? Eu acho que isso é um desserviço para a sociedade, porque instiga aquelas pessoas que não conhecem as regras do jogo a agredi-los, né? Eu sempre falo, a liberdade de expressão, ela tem limites. Né? Você incitar a prática de crimes, seja com qualquer pessoa, eu não vou falar nem de um juiz, mas com qualquer pessoa, eu acho um absurdo. Porque a repercussão, ela pode ser muito negativa lá na frente. Principalmente hoje nós vivemos num mundo de influenciadores. Né? O que essas pessoas passam para leigos e como são heróis, entre aspas, né? É a realidade realmente que eles entendem como a correta. Quantas e quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes eu coloquei minha cabeça no meu travesseiro pensando no que eu iria decidir em alguns casos. A vida de um juiz, ela é muito difícil. Porque tem hora que ele lida com o direito de liberdade das pessoas, o direito à vida das pessoas, o direito de propriedade das pessoas. E queira ou não, a gente faz o máximo possível para não cometer equívocos. Mas somos falíveis, né? Sim. Até aqueles que escrevem com canetas de ouro são falíveis. Sim. Imaginem nós, meros mortais, nós somos de carne e osso também. Nós temos as dificuldades dos processos, né? Muitas vezes os fatos, nós que atuamos na área criminal, existe a verdade da acusação, existe a verdade da defesa, mas a verdade real, muitas vezes, ela nunca vem aos autos. Que a maioria, é difícil saber exatamente qual é a verdade real, né? E lembrem-se, o juiz ele não está lá na cena dos fatos. Sim. O juiz ele julga de acordo com as provas que são produzidas, com as testemunhas que são ouvidas, com as provas técnicas que são realizadas. Então, dentro desse conjunto probatório, o juiz ele vai montando o quebra-cabeça. E eu sempre tinha isso e tenho ainda hoje na minha mente. Se faltar uma peça nesse quebra-cabeça e surgir uma dúvida, eu não vou condenar. Certíssimo. Eu não vou condenar. Gostaria, produção, que você nos passasse um videozinho aqui para que possamos comentar. Vamos lá. Enquanto eles preparam, Leandro, eu raciocinando em cima do que você falou, é muito interessante, né? O juiz, a sociedade, quem não é da área do direito, tem que ter noção que o juiz é o quê? Ele é inerte. O nome diz, o juiz precisa ser acionado. Então, o ônus de provar é da acusação. E aí vem um papel de extrema importância da acusação, de levar ao juiz, vamos dizer assim, de forma mastigada, a prova de que ele tem razão naquela acusação. Sim. E a defesa, por outra parte,
é de extrema importância para fazer esse contraponto, porque sem a defesa, o juiz não vai poder colocar na balança e decidir, né, se o indivíduo deve ser culpado, se ele deve ser inocente. E eu percebo que muitas vezes discursos de ódio acaba instigando a população a se posicionar contra o juiz, contra o advogado e às vezes até contra o promotor que, em determinado caso, pede uma absolvição. Então, observem, não é promotor de acusação. É promotor do quê? De justiça. Se o promotor percebe que não existem elementos para pedir uma condenação, ele tem obrigação legal de pedir absolvição. Então, esse nosso podcast, ele busca exatamente mostrar essa realidade. Não existe entre juiz, promotor, advogado, aquela coisa que esse rapazinho fala aqui nesse vídeo. Vamos assistir, Leandro. Essa porcaria aqui, esse é o conjunto de leis, isso aqui é uma bosta. Isso aqui serve pra defender bandido, ladrão e safado, estuprador, pedófilo, traficante, cheirador de pó. Essa merda aqui só serve pra eles. Porque quando você fala mal do Supremo Tribunal Federal, quando você xinga um ministro, vamos fazer assim, é capaz de você ser preso. Agora eu te pergunto, como é que vai ficar? Tem que pegar o juiz que soltou esse vagabundo e bater na cara desse juiz. Com todo respeito aqui, um juiz desse tem que ser preso. E... Leandro, uma coisa muito importante que a gente precisa aqui levar para a sociedade, que nem o juiz, nem o promotor, nem o advogado concorda com o crime. Olha, Cris, eu vou falar o seguinte: o meu salário é o mesmo condenando ou absolvendo, tá? Agora, uma coisa que minha família sempre colocou para mim, né? É para fazer o que é certo. E não tem nada melhor do que você ter o sono dos justos, você chegar na tua casa, você colocar a cabeça no seu travesseiro e pensar o seguinte: olha, hoje eu pratiquei a justiça. Diante daquilo que me posicionaram, diante das provas que foram colocadas. E o que é a justiça? Olhar no olho do seu filho, falar: olha, filho, ó, papai chegou aqui, trabalhei pra caramba, como sempre faço, né? E procurei fazer a justiça o máximo possível dentro do que foi me proporcionado. Quando um juiz ele concede um benefício, como o rapaz falou ali, o juiz está sendo injusto? Ele está cumprindo a lei. Porque se o juiz da vara de execuções criminais, se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei de execução penal, e o juiz não conceder esse benefício, né, provavelmente haverá um recurso, provavelmente o tribunal irá analisá-lo e 3 desembargadores irão soltá-lo ou irão dar o benefício que ele está pleiteando e por aí vai. A lei, sem lei, o que ele pegou ali, um vademecum, falando que as leis são isso, são aquilo. Se as leis precisam ser aprimoradas, eu concordo, várias leis precisam ser aprimoradas. Também. E eu sou um adepto que a Lei Maria da Penha é uma lei excelente, mas ela precisa de um aprimoramento, né? Porque se ela realmente fosse uma lei que estivesse protegendo as mulheres 100%, os números de violência contra elas não aumentariam. Estatuto da Vítima, né? Estatuto da Vítima. Eu escrevo sobre isso, inclusive eu vou, ao final, te presentear com um livro onde eu falo sobre os direitos das vítimas. Eu sou um dos maiores defensores aqui da região dessa bandeira. Só que o que me preocupa muito hoje na nossa sociedade é o limite da liberdade de expressão. Então, você instigar um leigo a dar um tapa na cara de um juiz, eu penso que nós não estamos aí dentro de direito de expressão. Né? Óbvio que não. Aí já estamos partindo para a área do excesso. Né? E quando você parte para essa área, aí sim você pode estar cometendo um crime. Eu penso igual, Leandro. Eu sou uma pessoa que sei dividir muito bem os meus posicionamentos pessoais, só que eu sou um seguidor da lei. Então, se a lei ela te garante determinados benefícios ou não,
Não adianta você ter uma revolta ou ficar instigando pessoas a praticar crimes por conta das normas pré-estabelecidas, né? Eu acho que isso é um desserviço para a nossa sociedade. Não sei se você pensa da mesma forma. Cristiano, eu nunca comentei sobre um caso em que a imprensa acabou tecendo algumas coisas negativas sobre a minha pessoa, né? Eu acho que você vai se recordar sobre uma situação de que um pai teria batido na própria filha dizem, né, com um cabo de celular e teria cortado o cabelo dela. Hoje esse caso já transitou em julgado, então eu fico até tranquilo de falar um pouco sobre ele. E não estou falando aqui para me, sei lá, uma proteção minha, nada disso, né? Nada São disso. reflexões, né? São reflexões. Eu falo isso porque muita coisa que sai na mídia nem sempre é verdade. Muita. Ou sai pela metade. Por quê? Ou direcionada. Ou direcionada. Por quê? Porque não conhecem os autos. Né? Naquela época em que saiu essa matéria denegrindo a minha imagem, o Fantástico estava fazendo algumas imagens, né, de vários juízes que também teriam dadas algumas decisões fora do normal, vamos dizer assim, tá? Fora do normal, dentro de uma visão de sociedade que não conhece as minúcias dos autos. Né? É isso, tá? O pessoal do Fantástico ligou para mim, falando se eu daria uma entrevista, né? E eu falei que tudo bem. Poderia vir para Guarulhos, né? Que eu daria essa entrevista sem nenhum problema. Nunca tive problema com a mídia, nunca tive problema com ninguém. Eles vieram, eles chegaram, né? Falaram, doutor, podemos começar a entrevista? Falei, não. Antes de você formular a primeira pergunta para mim, eu vou deixar você assistir à audiência. Pois bem, depois de 40 minutos, né, que ela assistiu a audiência do início ao fim, ela veio até mim, a jornalista, né, na hora que ela ficou na minha frente, falou, agora a gente vai começar a entrevista. Pode fazer a primeira pergunta. Falei, doutor, não tem mais entrevista. Se eu fosse, ela me dizendo isso, se eu fosse o juiz, eu teria dado a mesma decisão que o senhor deu. Esse pai salvou a vida da filha. E foi isso que me levou a absolvê-lo. Por quê? A filha disse isso, a ex-esposa disse isso, mas naquele primeiro momento, no calor dos acontecimentos, eles preferiram lavrar um boletim de ocorrência. Se o pai não tivesse cortado o cabelo da menina, ela teria ido para a escola e provavelmente não estaria aqui hoje. Porque ela estava jurada de morte por traficantes. E o pai fez isso para salvar a filha dela. Só que isso ninguém colocou na imprensa, mas está gravado. Você pergunta para a mãe, esse pai, ele tem o costume de bater na menina? Nunca bateu. E o pior, eles lavraram um boletim de ocorrência. O que o Estado fez para ajudar esse pai a fazer com que a filha não fosse mais ameaçada, pudesse ir à escola normalmente? O Estado não fez nada. Nós estamos diante de uma família que não mora lá nos Jardins. Mora na periferia de Guarulhos. Eu me recordo muito desse caso e fiquei sentido por ser seu amigo quando eu vi você ser massacrado pelo
tribunal da internet, Sim. né? Hoje existe o tribunal da internet, que não te dá direito a ampla defesa, não te dá direito a contraditório e se acha justo. Eu me recordo que, nesse caso, a Débora Seco se manifestou, fez postagens na rede social dela. A Cláudia Leite fez postagens na rede social, só que não conhece as minúcias. E eu aprendi, desde lá dos primórdios da academia, da faculdade, que você não pode emitir juízo de valor sobre determinado caso sem que você conheça os autos. Quando as pessoas me perguntam o que você acha do caso tal, costumeiramente eu digo, olha, eu não conheço os autos. Eu posso emitir juízo de valor sobre determinada lei. Sim. Eu entendo que a lei é frágil, que a lei ela é branda ou ela é severa. Eu posso emitir juízo de valor sobre muitas figuras da nossa legislação que fazem parte do chamado direito penal simbólico, né? Então, observa o momento que nós vivemos. O nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, não foi pensado de uma forma sistematizada. Ele parece uma coxa de retalhos. Então morreu a Daniela Pérez. Então vamos mudar a lei e transformar o homicídio qualificado em hediondo. Aí morreu o Henri Borel. Então vamos criar a lei Henri Borel. Maria da Penha quase morreu, vamos criar a lei Maria da Penha. Só que nessas criações de várias figuras, não se pensa a nossa legislação de uma forma única. Né? Semana passada eu estava dando aula sobre o RESE, por exemplo, o artigo 581 do Código de Processo Penal lá na faculdade. E pedia para os alunos anotarem no código, ó, não cabe mais RESE, não cabe, porque em 84 a LEP surgiu e vários dos dispositivos que estão ali não cabe mais RESE, né? Mas o legislador não lembrou de retirar dali. Então é difícil até para o aluno isso. Se eu fosse um juiz meramente legalista, esse pai seria condenado. Você teria acabado com a família inteira. É isso, é isso. Eu prefiro ser justo. Perfeito. Eu prefiro ser justo, principalmente com a minha consciência. Porque era aquilo que, naquele momento, quando eu estava prolatando a sentença, o que a família desejava. E quem atua numa área de violência doméstica contra a mulher, né, a gente tem que levar em consideração o seguinte: são pessoas que se conhecem. Diferentemente dos crimes comuns, em que a vítima não conhece o réu. Quantas e quantas vezes, né, você que tem irmãos, ou até mesmo com seus próprios pais, já houve uma discussão familiar, só que passado um determinado momento, os ânimos já se acalmaram. Eu percebo que você cresceu muito, né, espiritualmente nessa passagem do júri para a violência doméstica, né? Antes de chegarmos aí na violência doméstica, eu gostaria que você falasse mais de alguns casos do júri. Eu sei que você teve vários casos aqui em Guarulhos emblemáticos, né? Teve o do pagodeiro, do maníaco de Guarulhos, Sim. daquele que o maníaco, em tese, teria confessado, depois não confessou, e aí os 3 que realmente tinham matado foram condenados. Fala um pouquinho sobre essa experiência no júri aqui de Guarulhos, Leandro. O júri, eu costumo dizer que sempre é uma caixinha de surpresa, né? Quando você pensa que é uma coisa, que vai acontecer uma coisa, sempre pode aparecer uma testemunha que até então nunca foi ouvida, como esse caso aí do maníaco de Guarulhos, né? Em que 3 pessoas inicialmente foram acusadas da prática de um homicídio contra uma mulher, A Vanessa, né? né? E aí aparece do nada esse suposto maníaco de Guarulhos assumindo não só este, como vários outros crimes aqui em Guarulhos. Só que aí, quando surgem essas provas, o bacana é que você entra em contato com a polícia, né? Para ver alguns detalhes de provas técnicas, para saber se realmente era possível o que ele está dizendo corresponder à verdade, né? Teve um caso também que foi hiper legal,
em que houve uma. Eu não lembro se foi uma tentativa de homicídio, eu acho que foi um homicídio consumado num posto, e aí houve uma gravação, nós chamamos um perito, né? E esse perito, pelo tamanho, né, pela altura do réu, não correspondia à pessoa que estava presa. E isso fez até com que o próprio promotor arquivasse o caso. Não, foi pra júri. Eu era advogado desse caso. É isso. Eu era advogado desse caso. Então, uma prova técnica no próprio inquérito, Sim. né? O perito demonstrou que a altura do atirador Isso. não correspondia Com base na imagem que Isso. foi colhida. da câmera. Foi isso mesmo. Eu participei desse júri. Então, assim, o júri, eu costumo dizer o seguinte: dizem que é um pouco de teatro, e é verdade, Sim, faz parte do show. faz né? parte do show, né? O senhor participa muito desses shows aí, na verdade? Os promotores também. Mas existe uma grande diferenciação entre advogados, promotores e tribunos. Sim. Né? Quem quer participar de um júri, principalmente na segunda fase, num plenário de um tribunal do júri, ele tem que estar muito preparado. E ele não aprende em bancos escolares ou em livros. Né? Jamais, jamais. Porque ali o poder de persuasão, ele conta muito. Eu até escrevi um livro sobre júri, outro de violência doméstica, e dentre das passagens, né, eu acabo passando um pouco esse meu conhecimento de 10 anos ali da vara do júri, o que eu aprendi com os promotores, com os advogados. E essa visão, eu acho que ela é bem bacana para quem quer atuar dentro de um tribunal do júri. A primeira fase ela é mais tranquila, é uma audiência criminal comum, né? Em que o juiz ele vai analisar se tem que encaminhar o réu a julgamento popular ou não. Mas a segunda fase é onde mora o perigo mesmo. Ali, pessoas especializadas, somente pessoas especializadas que devem atuar, na minha opinião. Tem um caso emblemático nosso. Eu estava numa oportunidade almoçando aqui no Guaru Center. Aí o Leandro me liga e diz: tem um júri para fazer agora, o advogado não veio. Você não pode vir fazer o júri? Eu falei: mas como assim? Eu vou fazer o júri agora, sem conhecer o processo? Não, pô, vem para cá. Eu falei: mas o que é caso comum? Que nós já tínhamos feito alguns desses, Sim. né? Eu chegava lá, tese comum, né? O promotor... Era aquela época do desespero. Você não queria perder pauta de jeito nenhum e tal. Aí eu falei: é tese comum? Não, é pau, você não ganha de jeito nenhum esse júri. Eu falei: poxa, você é meu amigo mesmo, né? Aí fui lá, o júri da Tecilda, né? Isso, a famosa Tecilda. Tecilda colocou veneno em veneno. Chumbinho. Chumbinho nos bombons, aquela coisa toda, tal, e foi um negócio maluco. E os jurados acabaram acolhendo a tese da defesa, né? Desclassificação, eu acho que foi. Desclassificou e estava tudo prescrito e tal. E aí a promotora olhou: doutor, o senhor vai dormir tranquilo hoje, doutor? Eu falei assim: olha, doutor, eu vou, agora a senhora, não sei se vai, por ter perdido um júri tão ganho quanto esse, né? E o Leandro olhou para Tecido e falou: a senhora some do estado de São Paulo, que se essa família pegar uma gripe, eu vou pessoalmente atrás da senhora, né? Então são coisas aqui do nosso júri. E tem um mito aqui também, né? Conta para o pessoal, Leandro, aquela história do teto quando caiu. Essa tem que ficar registrada. Eu e o Ribamar, saudoso doutor Ribamar. É só histórias mirabolantes aqui em Guarulhos, que a gente estava fazendo um júri e já era bem tarde da noite já. Nossa, o dia inteiro, uma briga tremenda. Era o Marcelo, né? Marcelo. E tava caindo uma chuva torrencial. Nossa. Aí eu não lembro o que aconteceu. Alguém deu. Eu não sei se foi você. Não, aí criou um mito. O Leandro criou um mito, né? Aí eu falando, o Ribamar já tinha falado e tal. E começou a infiltrar, né, no gesso lá da plenária do júri aquela água toda, que tinha goteira lá, né, no telhado, prédio antigo e tal. E aí caiu tudo, caiu a plenária toda, né?
Aí o Leandro inventou um mito, falou assim, ó, tá vendo? Doutor Cristiano falou que se eu estiver mentindo, que cai o teto. Né? Caiu o teto. E o pior é que até... Mas é verdade isso? Eu falei, não, essa é coisa que o Leandro inventou, né? Mas... Não é mentira, não. Coisas do nosso Tribunal do Júri. Mas, Leandro, hoje você está num momento muito importante da sua vida, numa vara de extrema importância, que é a vara de violência doméstica. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a realidade dessa vara hoje e as dificuldades que você tem para poder chegar próximo da verdade real, né? O que que falta hoje? O que o poder público, municipal, poderia lhe auxiliar para caminhar assim de uma forma mais efetiva? Não basta o judiciário estar ali para julgar, você precisa ter respaldos, não é isso? Hoje a vara de violência doméstica contra a mulher é a menina dos olhos do Poder Judiciário. Por quê? Porque os casos só aumentam, né? E aí a reflexão que eu faço é a seguinte: será que a Lei Maria da Penha é suficiente para conter todos esses danos? Eu vou além, não te interrompendo e já interrompendo. Será que não falta um pouco também de um trabalho de base, de um trabalho de conscientização para evitar que o crime ocorra? Sim, é justamente isso. Eh, Muita gente leva apenas em consideração o caráter punitivista da lei. Só que se esquecem que a gente está tratando de famílias. E quando você fala em família, em algum momento pode acontecer o perdão. Eu acho que o maior trabalho que precisa ser feito é em relação ao agressor. Tá? Hoje você não tem nenhum benefício legal que pode ser concedido dentro da área de violência doméstica. Por exemplo, uma suspensão condicional do processo, que na minha opinião seria algo muito viável. Você deixar o agressor 2 anos sob o cuidado de uma equipe multidisciplinar, onde ele deveria comparecer a terapias para poder ajudá-lo. Porque o que adianta uma condenação pura e simples para esse cidadão? Um crime de ameaça, pena de 1 mês, por exemplo. Vou resolver o problema dessa mulher? Não vou. Hoje, o que a gente tem muito, né, que funciona, são as medidas protetivas. Eu acho que foi o maior avanço da Lei Maria da Penha. As medidas protetivas, você deixar esse cidadão afastado dessa mulher, ele não poder se aproximar, não frequentar determinados lugares, né? Isso vai muito bem, funciona muito bem. Hoje aqui em Guarulhos nós temos a Patrulha Maria da Penha, que faz uma fiscalização muito efetiva. Guarda Municipal de Guarulhos, eu participei do início dela, tenho um carinho muito grande pela Guarda. Eu conheci a Guarda no papel, eu fiz parte da primeira equipe do Capitão Campos quando foi estruturada a Guarda. E vejo hoje ela atuando em vários segmentos da sociedade aí de uma forma muito efetiva. Então, hoje o maior problema que eu vejo para a concessão de medidas protetivas é a falta de provas. Em 99% dos casos, né, tudo começa na delegacia de polícia. Hoje nós temos boletins de ocorrência digitais. Só que o que acontece? O delegado ele tem um determinado prazo para encaminhar esses pedidos de medidas protetivas para o Poder Judiciário, né? Eu já até conversei com alguns aqui em Guarulhos, eu não acho que esse prazo ele precisa ser respeitado, vamos dizer assim, desde que haja uma justificativa plausível. Por exemplo, eu só consegui ouvir essa mulher, um crime de ameaça. Se fosse assim, né, não precisava nem de juiz. Bastava você ir numa delegacia de polícia, lavrar um boletim de ocorrência Medida protetiva. e medida protetiva. Só que, queira ou não, né, há uma mitigação do direito de ir e vir de um cidadão. E eu, na qualidade de juiz, eu tenho que respeitar também o outro lado da moeda. Né?
Então, muitas vezes, os boletins de ocorrência, os pedidos de medidas protetivas, só vêm com a palavra da mulher. Para mim é insuficiente. Concordo. Porque é um salvo-conduto para práticas De vinganças? de vinganças, muitas vezes. Não custa nada. A mulher falou que teve um caso que está com uma lesão. Hoje a coisa mais fácil, todo mundo tem celular. Tira uma foto. Tira uma foto, coloca ali. Grava, né? Hoje... nem isso estão fazendo. Triste. É uma conversa que eu tenho todo dia com as promotoras que trabalham comigo. Porque hoje nós não fazemos mais correições em delegacias de polícia. O judiciário não faz mais. Mas o Ministério Público, sim. Né? Então, eles estão tendo conversas também quase que diárias com os delegados, no sentido de produzirem, ainda que provas mínimas. Não preciso prova para... Não estou condenando ninguém aqui naquele momento, mas eu quero saber uma realidade. Eu sei que são crimes que normalmente são praticados em 4 paredes, por exemplo, uma ameaça. Mas basta uma testemunha indireta que fala, um dia eu já vi, realmente ele é muito agressivo com a mulher dele. Isso para mim basta. Ainda que ele não tenha presenciado a ameaça que ela foi elaborar o boletim de ocorrência. Essa mulher realmente pode estar numa situação de risco. Entendeu? Então, eu não preciso de provas cabais, vamos dizer Para assim. uma condenação, sim, mas para a medida, não. Para a medida protetiva, não. Sim. São provas mínimas. Concordo. E nem isso eles apresentam. E só que eu, como juiz, eu tenho que me manter de forma imparcial. Eu até coloco no final da minha decisão que nada impede a produção de provas novas para que sejam feitos novos pedidos. Mas aquele expediente em específico eu tenho que julgar. Da mesma forma que o Ministério Público tem prazo, da mesma forma que o delegado tem prazo, o juiz, quando chega ali à conclusão do processo, ele tem que decidir, para o bem ou para o mal. E você deve, no seu dia a dia, ver ali muitas pessoas tentando se vingar de um desafeto com argumentos como esses, né? Olha, vamos dizer assim que eu já peguei vários casos, né, em que mulheres tentaram se vingar De uma traição. de algumas coisas do gênero, né? Mas são pouquíssimos casos. Vamos dizer que são, 15% dos casos que eu pego. Mas existem. Sim. Mas isso faz com que eu fique alerta, para que não cometa injustiças. Eu vou dar um exemplo que, assim, foi o ápice de uma vingança exagerada, que poderia colocar esse cidadão com uma pena superior a 12 anos. Um caso de estupro vulnerável de um pai com uma filha, né? E a criança tinha, acho que 2 anos de idade. Uma criança que não consegue nem se expressar. E conforme a mãe havia falecido na época, e a avó queria ficar com a guarda de qualquer jeito da criança, né? E conforme as perguntas que estavam sendo formuladas, aí vem a questão do advogado de defesa, né? O advogado de defesa, sabendo um pouco da situação, ele começou a encaminhar algumas perguntas justamente para que a testemunha, né, falasse a verdade. Depois que a promotora perguntou, depois que o advogado perguntou, aí chegou a minha vez. Aí eu consegui dar uma apertada até que a mulher falou, realmente eu fiz isso daqui para prejudicá-lo, né? Porque eu quero a guarda da minha neta. E eu vou ficar com a guarda da minha neta. Meu Deus. Ela falou isso, tem gravado. Agora, olha a situação. E acabar com a vida Eu ia acabar com a vida de uma pessoa. Ia acabar com a vida de um pai, né? Imagina esse pai chegando lá num presídio, crime de estupro. Tá perdido, mano. De criança, hein? De criança. Pelo amor de Deus. Olha a situação que um juiz passa. É importante falar alguns casos emblemáticos para ver a realidade de um juiz. Por isso, quanto mais a sociedade conhecer a nossa realidade,
o maior respeito eles vão ter sobre nós. Né? Não vou entrar no mérito dessa questão que está acontecendo lá em Brasília, mas se os ministros estão julgando daquela forma, eu tenho certeza absoluta. Né? Eles precisam ser imparciais. Eles conhecem os autos, né? Sim, eles vão julgar de acordo com os autos. Ainda que cada um tenha uma visão sobre determinado assunto, que é o hipernormal, e é hipernormal você interpretar as provas conforme algumas situações, né? Por exemplo, se você tem uma determinada religião, né? Se você gosta de A ou B, de um time de futebol, né? Assim, você é estruturado desde pequeno, né? Para chegar a ser juiz, você recebe uma bagagem da sua infância, da sua adolescência, né? Isso você não tem como tirar. É por isso que eu fiz questão que você viesse aqui no nosso primeiro podcast, justamente para mostrar para a sociedade essa importância de um juiz no nosso sistema de justiça, no nosso sistema republicano, democrático, porque hoje estamos vivendo um momento difícil e aqui, independentemente de direita ou de esquerda, o nosso objetivo aqui não é defender nem Claro que bandeira não. A, nem bandeira B, mas é o desrespeito que as pessoas estão tendo para com pessoas que estão ali exercendo o seu mistério. Se eu te contar um caso, você não vai dar risada, né? Ah, eu acho que vou. Não vai. Vamos Então, lá. eu não posso contar. Eu não posso contar. Vamos lá. Eu, no começo da vara de violência doméstica, eu procurei ser legalista que nem no júri. Sim, mão pesada, pessoal. Então, Esse aqui. procurei ser legalista que nem no júri. Aí chega um caso de lesão corporal, né? Só que o casal chega de mão dada. E a mulher, ela começa a contar uma história totalmente contrária ao que ela disse lá na delegacia de polícia. No sentido, né, de tirar qualquer tipo de responsabilidade do réu da situação. Aliviando total. Aliviando total. Mas eu vi que a história não batia. Né? Eu fui lá e condenei. Né? Falei, não dá, essa história não dá. Tudo bem, eu tô aqui, tudo, mas não dá para aceitar algumas situações, né? Bom, tudo bem. Aí o réu chegou no final, né? Falou, doutor, fui condenado, doutor? O senhor foi condenado. O senhor bateu na sua esposa, tudo. Embora hoje o clima esteja ameno, já esteja pacificado, né? O senhor bateu na sua esposa e isso é errado. O senhor praticou um ato ilícito, né? Ah, doutor, eu bati, eu tava de cabeça quente, eu mereço a pena que o senhor me aplicou, é uma pena baixa, tudo, não vou pra cadeia, nada. Mas eu não consigo mais olhar pra cara eu não vou conseguir sair daqui, eu vou olhar pra cara da minha esposa. Meu casamento acabou. Eu falei, olha, não posso fazer nada, né? Eu, na qualidade de juiz aqui, eu tô julgando uma situação criminal, se o senhor realmente não tem mais clima para manter o seu casamento, o senhor converse com a sua esposa, só pelo amor de Deus, né? Não vai bater de novo. Não vai bater de novo. Não é assim que a gente resolve os nossos problemas. Não, jamais eu vou fazer isso daí. Se eu fizer, o senhor vai ser reincidente, o senhor vai ser preso. Leandro sendo Leandro. Não vou, doutor. Fica tranquilo, não vou. Bom, 5 minutos depois, entra a mulher com um guarda-chuva em mãos, não acredito, vindo na minha direção. O senhor acabou com o meu casamento. Acabou com a minha vida. Falei, pronto, vou apanhar agora aqui. Só que me faltava. Olha a história. É aquilo que eu falo. Você tem que escrever. Não, se eu contar todos os casos que eu julguei, não, tem principalmente esses emblemáticos. Tem um que você me ligou e falou, olha, você não acredita,
a tese do réu. Falei, qual? Falou que não Eu já foi sei, ele. não, eu já sei qual que você vai falar. Eu já sei, já. O do Pai de Santo lá? Falou que tinha sido o seu Zé Pilintra, que tinha matado, não era ele, pô. Mas nesse caso, eu participei só da primeira fase. Porque aí eu já fui removido para a vara de violência doméstica, mas eu mandei para a júri. Imagina a tese, né? O advogado sustentando que não era o réu, e sim o espírito que estava, né? Eu sei que ele foi condenado. Pô, Ele e o Zé Pilintra foram foi condenados. tudo condenado. Tudo condenado. Mas a tese foi essa, será? Eu acho que sim. Meu A Deus. tese foi que um espírito baixou nele e ele praticou um crime. Meu Deus do céu. Leandro, caminhando aí para os finalmentes, né? Eu sei que você tem compromisso. Gostaria que você fizesse breves reflexões sobre o nosso sistema de execução penal. Eu, quando leciono, né, na faculdade esse tema, eu sou obrigado a falar para os alunos que o espírito da LEP é ressocializar o indivíduo, é retirar aquele menino mau da sociedade para que o Estado possa cuidar dele e devolvê-lo como uma pessoa do bem, né? Esse discurso é bonito, né? Não é? Esse Mas discurso é um bonito. discurso totalmente pedagógico, doutrinário, que na prática vemos que é totalmente diferente, né, Leandro? E até um tema que o jornal pediu para que eu perguntasse para você sobre o caso do maníaco do parque, né? O maníaco está próximo aí já da sua soltura. Tivemos um caso anterior a ele que não deu muito certo, né? Que foi o bandido da luz vermelha que saiu e acabou dando no que deu. O que você pensa e existe possibilidade no tempo próximo de tentar colocar em prática o espírito da LEP ou isso é humanamente impossível na nossa realidade hoje do país? Vou falar não só como juiz, mas como cidadão. Tá? O bandido ele tem que ter medo da prisão. Sim, concordo. Acabei de fazer uma audiência hoje. Era um caso de lesão corporal. Primeira pergunta que ele fez para o defensor público. Doutor, a minha pena é de 2 anos, mas quanto tempo que eu vou ficar preso? Isso tem que acabar. Você praticou um crime, eu acho que no máximo, você tem que ter direito a um livramento condicional. Livramento condicional, a gente está falando de cumprimento de, no mínimo, 2/3 da pena. Não é isso para um crime comum? E se for um crime hediondo, eu acho que a fração ela é um pouquinho, né? Ele fica mais tempo ainda. Acho que no máximo, o benefício que deveria existir na LEP, tá, é o livramento condicional. Saída temporária, também, né? Eu acho que essas saidinhas também não deveria mais existir. Você quer fazer visita? Vai fazer visita lá na cadeia. Porque eu falo, o preso ele tem que ter medo da prisão. Porque ele tem que saber, pratiquei um crime, então eu vou ficar um bom tempo preso. E ele sabe que as nossas cadeias, né, não são colônias de férias. No dia que o preso tiver medo da prisão, eu acho assim, nós não vamos acabar com os crimes, mas provavelmente teremos uma diminuição de, no mínimo, chutar um pouco alto, de uns 30%, aí, que já é um número razoável. Se você conseguir diminuir 30% dos crimes que são praticados. Pensando no aspecto social, eu percebo o seguinte, Leandro. Hoje o Estado, poder executivo, vamos se dizer assim, não dá educação, poder executivo não dá condições mínimas de comunidade ter aí uma vida digna. Todos aqueles princípios constitucionais ali do CAPT, o Estado não fornece. Mas eu penso do lado da vítima não, também. Eu também, mas eu vou chegar aí. Então, ele não fornece nada disso. Então, ele permite que as pessoas, obviamente que pobreza, eu vim de uma periferia e não segui esse caminho, mas muitas pessoas que cresceram comigo foram presos ou morreram. Eu optei pelo meu caminho, mas pensando de uma forma aí filosófica. Né? O Estado não dá essa estrutura. Aí ele joga esse peso para quem?
para vocês, Sim. para o Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário faz o que dá, dentro dos limites da lei que foi criado pelo Poder Legislativo. Mas eu penso que... E isso é importante você esclarecer. Não somos nós juízes que fazemos as leis, Não, apenas aplicamos as leis. perfeito. Por mais que entendamos que as leis não são as mais apropriadas, né? Sim. Nós somos obrigados a cumprir o que está escrito ali. Por isso, comunidade de Guarulhos, sociedade, não pode bater no rosto de um juiz quando ele solta uma pessoa porque ele está seguindo a lei. E se ele não seguir a lei, ele estará cometendo um ato ilícito, né? Então o juiz é o escravo da lei, vamos dizer assim. Mas eu penso que deveria existir uma política pública também, Leandro. Sim. Né? Eu acho que deveria existir uma política pública para tentar evitar a prática do crime. É muito fácil vir um político aqui nas redes sociais, ficar gritando, fazendo oba-oba, e apontando o dedo para o Poder Judiciário, apontando o dedo para a OAB, sendo que cabe a eles criar políticas públicas para evitar a prática do crime. Policial militar não tem estrutura mínima. E muitas vezes ele tentando ali evitar a prática de um crime, ele acaba sentando no banco dos réus e é condenado. Sim. Eu defendo muito policial militar também, em júri, você sabe disso. Sim. Então é difícil ser policial hoje no nosso país. É difícil, porque falta o quê? Falta intervenção do poder público, coisa que muitas vezes o crime organizado faz. Você vai na comunidade, eu atuo muito no Rio de Janeiro também, eu vejo que lá dá até medo, né? Porque comunidade X é um ou outro, e cadê o Estado? Onde o Estado vai ocupar o espaço dele dentro desse contexto? Eu até fiz um comentário nesse fim de semana, né? Que vieram perguntar para mim dessa mega operação contra o PCC, né? Não sei quantos bilhões aí de lavagem de dinheiro junto com o pessoal da Faria Lima, não sei o quê. Aí perguntaram como que funciona, né? Por que as leis deles funcionam, Exatamente porque eles adotam esse seu princípio. entendeu? Perfeito. E você levantou uma bandeira já caminhando para os finalmente, uma bandeira muito importante, uma bandeira que eu tenho levantado muito na minha atuação como advogado, na figura do assistente de acusação. Então, a história do direito das vítimas é interessante. Nos primórdios, lá, até antes de Talião, ou na época do Talião, a vítima era o personagem principal desse jogo do Poder Judiciário, né? Então, a vítima ela fazia justiça com as próprias mãos, por meio de vingança. A lei do crime organizado é essa, é a lei de Italião. Exatamente. Aí o que aconteceu? Quando da Revolução Francesa, aquela coisa do iluminismo, e percebendo que havia excessos realmente do Estado, começou-se a olhar para o réu. E aí virou o quê? Aquele triângulo juiz, MP e réu. E a vítima? Quando que a vítima ela começou a voltar a ser pensada na nossa história? Depois da Segunda Guerra, com a questão do nazismo, isso, aquilo, tal. Então, algumas legislações internacionais foram sendo criadas e alguns estados acabaram incorporando isso, mas de uma forma muito modesta ainda. Eu, como advogado, óbvio, como cidadão, defendo os direitos humanos. Mas e os direitos humanos das vítimas? Essencial. Esses dias eu fiz uma reunião com a senadora Damares e estávamos conversando sobre isso. E os direitos humanos das vítimas? A doutora, eu não tinha pensado nisso. Então, na verdade, Leandro, está em trâmite lá no Congresso Nacional, né, o Estatuto das Vítimas. Eu, juntamente com alguns juízes, promotores de justiça e pessoas que pensam realmente nesses direitos, que são ainda sementinhas que são semeadas no nosso sistema, mas não de uma forma como deveria, de uma forma organizada, escrevemos este livro que eu quero te presentear agora. Eu agradeço. Né, o Estatuto da Vítima. E são vários artigos, eu escrevo 2. Obrigado. E eu penso, advogados, que é um nicho muito importante para a advocacia. Né? O advogado, muitas vezes, não pensa dessa forma, mas assistente de acusação, eu não seria um assistente de acusação. Eu sou assistente de acusação, eu sou advogado de defesa, eu sou assistente de acusação. Por quê? Porque o advogado ele defende aquele que é o seu cliente, né? Independentemente da posição que ele se coloca. Mas eu vejo muito a importância do assistente de acusação.
No caso Henri Borel, ficou evidente isso. Né? O MP recorreu da soltura da Monique, chegou no momento lá no STJ que o MPF não foi para o Supremo. E eu me vi obrigado a ir para o Supremo, sabendo que tinha uma súmula que dizia que eu não poderia recorrer, só que eu demonstrei que aquela súmula era de 63 e que inúmeros outros princípios foram incorporados, inclusive pelo pacote anticrime, onde aquela súmula deixou de fazer sentido. E o ministro Gilmar Mendes acolheu a minha tese e depois a turma completa e prenderam a Monique. Onde? Num recurso de quem? Do assistente da acusação. São temas extremamente importantes para vocês, advogados e advogadas, estudarem sobre isso. Né? Outro caso interessantíssimo. Mas a jurisprudência sempre vem daí. Sim. Da posição das partes, do Ministério Público, dos advogados. Né? Assistente de acusação não pode atuar na fase do inquérito policial, porque ele é habilitado após o recebimento da denúncia. Ok, isso está no nosso Código de Processo Penal. Só que esse mesmo código, que é uma colcha de retalhos, com o pacote anticrime, disse: advogado da vítima pode requerer prisão preventiva na fase do inquérito. Então, se você pode pedir uma prisão, por que você não pode atuar? Uma jurisprudência interessantíssima nesse caso é do Alexandre de Moraes. Quando ele foi ofendido lá em Roma, ele foi habilitado pelo Supremo como assistente de acusação na fase do inquérito. Então, eu digo, se pode para ele, pode para nós. Lógico. Leandro, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Antes do encerramento, também gostaria de dar 2 livros de minha autoria, junto com outros colegas, ao senhor também. Perfeito, é uma honra. Né? Eu não tinha esses livros, mas... Um do júri e outro de violência doméstica. Sim, né? Eu vou ler e vira e mexe, a gente troca figurinhas, né? Pô, Leandro, eu tô com um caso lá no estado X sobre tal tema, o que você pensa? Poxa, tal... E a gente tem um diálogo muito legal. E eu não preciso nem falar, né, Leandro? Você sabe o carinho, a admiração que eu tenho por você enquanto magistrado, enquanto pessoa, um ser humano espetacular. Eu desejo que Deus continue te iluminando, iluminando o seu filhão e toda a sua família, a sua mãe. Obrigado. E muito obrigado por tudo aquilo que você faz aqui por nós, cidadãos de Guarulhos. Sou daqui, nasci aqui, pretendo ficar até os meus últimos dias. Realmente é uma honra em relação ao convite que me foi formulado, né? E é minha obrigação como juiz, sempre buscar fazer aquilo que é melhor, né, nos casos concretos. Eu já estou há um bom tempo aqui em Guarulhos, logo, quando eu falo daqui a uns 5 anos, provavelmente já estarei no tribunal, né? Aí, vereadores de Guarulhos, tá faltando um título de cidadão guarulhense para o doutor Leandro, olha, ele já é um filho de Guarulhos. Não, eu passo a maior parte da minha vida junto com os meus funcionários, até brinco com eles, isso daí, né? Fazem parte da minha família, né? Os advogados, todos os promotores também que atuam comigo. E o que é mais legal é você ter um clima bom, né, aqui dentro da comarca. E graças a Deus, claro, eu sempre tive algumas rusgas, né, principalmente na época do júri, e é normal, né, no júri é normal você bater de frente em algumas situações, porque os excessos são comuns, né, mas tudo assim, nunca foi nada pessoal. Né? Isso que foi mais o importante. Foi sempre do ponto de vista profissional. Tá? E eu acho que esse também é um recado até que eu passo para os promotores e advogados que atuaram comigo lá na época do júri. Eu rapidamente me recordo de uma situação, teve uma época que eu e um promotor aqui ficávamos uma queda de braço tremenda, era uma briga, era um negócio que chegava quase vias de fato, né? Aí o Leandro chegava para mim, porra, mas o cara é gente boa, Medina, para com isso. Meu, que gente boa o quê? Aí ele chegava pro cara, pô, Medina é gente boa, em resumo, o cara hoje é amigo. Tá? É bem por aí. Tentava contornar da melhor maneira possível. Mas, novamente, eu agradeço. E fico hiper feliz de ter sido o primeiro convidado do seu podcast. E eu que agradeço de coração e você entrou para a história aqui do nosso podcast. E contem comigo sempre. Rafa Marques,
O vereador que defende aqui em Guarulhos a Guarda Municipal. Temos um grande parceiro da Guarda. Ó. Eu quero estar presente no título de cidadão guarulhense dele. Leandro, fica com Deus. Um grande abraço, um abraço para todos. E todas as quintas-feiras estaremos aqui com o nosso podcast. Não percam. Obrigado.